Entendeu? Aí o bagulho vai ficar... Muito bem. Boa noite, Angola! Hoje estamos aqui para falar de Marvel's Spider-Man 2, em específico irei falar sobre sua história e não sobre o jogo no geral, pois eu não joguei e provavelmente demorará muito para eu jogar, pois demorou 9 anos só para jogar o primeiro jogo. Marvel's Spider-Man é a sequência de Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Uma grande surpresa para muita gente. Feitos pela Insomniac Games. Sim, a mesma empresa que criou o gênero Souls-like com jogos como Dark Souls, Bloodborne... Pera aí, gente. Meu advogado disse que foi a From Software. Me desculpem. Ambos os dois jogos são incríveis e não somente em questão de gameplay e aspectos técnicos, mas um presente aos fãs devido à sua história e a Gata Negra. Sim, ela com certeza é um ponto positivo do jogo. E devido ao grande sucesso de ambos, todos os fãs ficavam sonhando com o terceiro jogo da franquia. O jogo prometia uma história mais sombria e um pouco mais pé no chão, tendo como foco ambos os Homens-Aranhas como protagonistas trabalhando juntos. Lembre-se dessas palavras. Protagonistas e trabalhando juntos. O jogo claramente rendeu e foi aclamado por diversos aspectos, porém a maior crítica a ele fez com que muita gente não visse o jogo como superior ao primeiro, que foi sua história. Marvel's Spider-Man 2 começa com Peter e Miles de fato trabalhando juntos para lutar contra o Homem-Areia, dando um gostinho do que a história prometia. A história até seu segundo ato é até que bem bacana e bem feita, porém o problema se inicia no arco simbionte. O começo do arco é um começo muito bom, e conforme fui acompanhando a história eu tava muito hypado para ver o resto. Inclusive o Kraven como vilão foi muito pica, eu não tenho nada pra reclamar dele em si, além do fato de que ele morreu muito cedo. O arco ele é rushado e não acrescenta quase nada pra história, além da criação do Venom e pro final do jogo que eu vou comentar já já. Peter claramente vai se corrompendo aos poucos enquanto está com o traje. A cidade o vê como um problema. Mary Jane escreve uma matéria falando sobre o quanto o Homem-Aranha está mudado. Ele ataca o Miles e tenta matar o Kraven, porém não tem consequência nenhuma em relação ao traje simbionte. O arco do simbionte não é bom por ser só o Homem-Aranha do mal, mas é porque o Peter, ao lidar com esse lado, ele tem que ver as consequências de tudo que ele fez. Não por conta do traje, mas sim pelo seu lado obscuro. Lembre-se bem disso. Ele não tirou o traje porque ele precisava tirar, ou o roteiro mal se deu o trabalho de demonstrar isso durante a batalha do Miles e do Peter. Devido ao fato do arco parecer extremamente rushado, faltou muito peso e outros fatores comparados ao primeiro jogo que poderiam ter ajudado a tornar o arco mais degustável. Harry como Venom tinha tudo para ter um peso muito maior do que o Dr. Octopus, pois Harry é o melhor amigo de Peter. Nos quadrinhos, Harry já foi o vilão e o peso é gigantesco. Dá pra sentir como isso afeta a dinâmica dos dois, mas não teve tanto impacto assim e acredito que seja pelo mesmo motivo, arco rushado, fazendo com que a maior consequência de tudo isso não seja sobre o Peter, nem mesmo sobre a dinâmica dele com o Harry, mas sobre um apocalipse de simbiontes. Muita gente reclamou disso e eu faço as palavras deles as minhas. Esperávamos uma história que se mantinha pé no chão e que dependia do emocional e desenvolvimento para se fazer grandiosa, mas aqui é literalmente a definição do mais é melhor que menos. Aquela ideia horrível de que sempre que aplicada estraga alguma coisa. Traje anti-Venom foi uma adição bacana, e eu confesso, eu gosto do traje, mas como que o Peter apanhou com traje? É tipo você derrubar seu celular com a capinha à prova d'água dentro da água e o celular morre. Outro ponto que foi o ponto que eu mais me decepcionei foi a questão do protagonismo que não foi dividido de maneira que deveria. Peter e Miles já tiveram seus focos em seus próprios jogos, então um jogo que equilibra a importância de ambos na narrativa era algo que muita gente esperava. Mas o Miles foi o MVP do bagulho, enquanto o arco do Peter era rushado e às vezes ele era até mesmo colocado em situações que tiravam ele do foco da história, como por exemplo o Peter levando um tapa do Venom e ficando desacordado o tempo suficiente para o Venom matar diversas pessoas e matar o Kraven. Não me entendam mal, o problema não é o Miles, mas se fosse o contrário, eu teria o mesmo problema. Não era pro Miles ter mais foco que o Peter, e muito menos o Peter ter mais foco que o Miles ao ponto de deixar o personagem em uma posição meio que vergonhosa. Peter tava apanhando enquanto o Miles tava metendo a cantada na mudinha.
Desculpa, Hayley. A história mirou na parte errada de ser grandiosa, ou mais ambiciosa que os primeiros jogos, e esqueceu os elementos que faziam as duas histórias serem tão aclamadas pelos fãs. O peso emocional, a história pé no chão e a construção de personagens dos jogos anteriores continua superior, o que faz que muitas pessoas acreditem que a experiência definitiva do personagem seja Marvel's Spider-Man de 2018. E eu vou ser sincero, eu concordo, já que a gameplay dele ainda permanece impecável tanto em combate como no web swing, equipamentos, além das incríveis DLCs que adicionam bastante coisa para a história, e traz a Gata Negra. Eu sei que eu já citei ela, mas claramente é um ponto muito positivo.